Fala aí, galera, beleza? Lucas falando. E aí? Bom, tô meio sumido aí, tô resolvendo um monte de coisa, mas fazendo esse vídeo aqui para compartilhar com vocês aí a tabela nova que eu fiz aí de monitoramento dos pares aí, de cointegração, correlação, né? De correlação e cointegração, tá? Essa planilha aqui eu vou explicar para vocês como que ela funciona, né? Depois, quem tiver interesse aí, me manda um e-mail aí, eu passo as informações aí, de como adquirir e tudo mais. Tá? Então, ficou uma planilha bem, deu bastante trabalho, mas ela ficou bem simples, né? E intuitiva, aí ela faz quase tudo automático, então ficou bem legal aí da gente trabalhar com ela, tá? Eu vou fechar para passar desde o início de como que a gente executa a abertura dela, o sincronismo com a conexão DDE, que continua, né, com o Profit, com o Trid, o XPPro, e agora com o Bull, né? E então eu vou passar os passos de como a gente executa, depois eu vou explicar o que seria cada aba aqui, né, meio que por cima aí, tá? Então vamos lá. Deixa eu salvar, né? Então eu vou abrir a planilha. E ela já de cara, ela vai fazer uma pergunta aqui para a gente, tá? Que é referente à atualização do link DD. Uma coisa muito importante, tá? Essa planilha, ela demanda que você tenha pelo menos o Office 2016, tá? Com o Office inferior, não está dando certo, porque o banco de dados é muito pesado e o Office inferior 2016 ele não consegue tratar o link com o banco de dados. E tem a velocidade também para fazer a atualização, que no Office inferior ao 2016 dá problema. Então, precisa ter o 2016. O mercado é baratinho, não vai ser isso que vai te prejudicar. Tá? Então, eu abri a planilha, só que não está nada funcionando aqui, porque ela vai pedir para eu passar a atualização. Tá? Então, eu preciso vir aqui e autorizar, tá? Que ele faça o link DDE. Ou com a minha plataforma, no caso aí vocês viram, eu estou com o Profit aberto, né? Então, estou com o Profit aqui aberto, então ela faz o link com o Profit. Quem tiver o Trid, ela vai fazer o link com o Trid e assim vai. Então, precisa ter a planilha, primeira coisa, precisa ter a plataforma aberta. Na sequência, eu abro a planilha. Tá? Então, plataforma aberta, na sequência, eu abro a planilha. E aí eu dou um atualizar. Eu adicionei nessa aqui, porque a minha outra, tinha um pessoal que estava adquirindo, ou que fez a mentoria comigo, aí estava repassando para Deus e o mundo, né? E estava, foda. Então, o que tem agora? Então, a chave que a gente troca e-mail, eu mando um arquivo para vocês, vocês vão executar esse arquivo, ele vai gerar uma chave, e aí a sua planilha só vai conseguir ser executada no computador que eu for compor a chave aí, né? Então, se você tiver 2 computadores, você vai ter que passar 2 códigos para mim, para eu mandar a planilha formatada para cada um dos computadores, tá? A planilha não vai abrir num outro computador que não seja o seu, tá? Então, tá aqui, né? Eu faço a atualização, né? Dou lá um atualizar. E aí ele vai fazer essa pergunta aqui, né? E aí eu dou um OK, beleza? Às vezes, quando é a primeira vez que vai fazer o acesso, ele vai fazer mais de uma pergunta. É só sair confirmando.
Tem pergunta relacionada ao link externo, aos vínculos do link externo, que vai fazer a primeira vez e tudo mais. Então é só ir no ok que não vai ter problema nenhum. Feito isso, ela vai ficar dessa forma aqui, e aí a gente, no caso aqui eu já estou rodando, a gente já vê ela, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas a gente já vai ver ela alterando os valores aqui, fazendo os cálculos, tá? Essa é a primeira atualização, que é relacionada ao link DDE. Depois a gente tem uma atualização que tem que ser feita uma vez por dia, que é puxar a base de dados. Tá? Onde é que a gente faz essa atualização? A gente faz aqui, ó, em dados, tá? Eu venho aqui em ferramentas dados e eu dou um atualizar tudo. Tá? Quando eu faço isso, dados, atualizar tudo. Quando eu faço isso, eu vou fazer a busca no meu banco de dados que eu criei lá no Google e ele vai trazer a cotação dos preços históricos, que está nessa aba aqui, e os cálculos quantitativos da planilha. Então, vamos lá mostrar. Então, quando eu dou um atualizar tudo, ele vai trazer a cotação dos dados históricos, dos ativos que estão listados aqui na planilha, e ele vai trazer também os cálculos dessa aba aqui, que é a aba quantitativa. Tá? Daqui a pouco eu explico o que são cada coisa aqui. Tá? O que são cada coisa aqui. Então, é muito importante que a gente faça isso. E ela sempre, quando ela não estiver atualizada, ela vai sinalizar aqui, ó, que a planilha ou ela está atualizada ou não atualizada. Essa data aqui, ó, é sempre referente ao último pregão. Então, hoje é 27, né? O último pregão foi dia 26. Então, quando ela está atualizada com a data do último pregão, está correta e aqui ela vai sair de não atualizada, vai mudar para atualizar. Tá? Um outro negócio muito importante, diferente da primeira, essa aqui demora muito mais tempo para trazer os dados. Tá? Então está levando aí coisa de 1 minuto e meio, mais ou menos, para trazer os dados. E às vezes os dados não são atualizados de primeira. Então você tem que repetir o processo novamente em atualizar tudo. Tá? Eu ainda não sei o porquê, eu acho que é porque é muita informação e aí tá dando esse problema, mas assim, é algo bem tranquilo. Você vai lá, se não der um atualizar aqui, você atualiza tudo. Às vezes eu estou fechando a planilha, abrindo de novo, e aí volta atualizando. Então, tem que repetir, às vezes, esse procedimento de aplicar, de apertar o botão atualizar tudo mais de uma vez. Beleza? Então, uma vez que eu atualizei a planilha, atualizado, eu trouxe os dados mais recentes dos cálculos feitos para a cointegração e correlação. Tá? Essa planilha ela nos fornece esses dois tipos de operação para long short, tá? Por correlação e cointegração. Então, eu estabeleci a conexão com o Profit, no meu caso aqui, pode ser com o Trítico, XPTO, qualquer outra plataforma que forneça o link DDE, e eu também fiz a atualização do banco de dados. Tá? Reforçando que a atualização do banco de dados é preciso fazer uma vez só no dia. Eu usei a planilha, fechei, vou abrir de novo, não preciso atualizar o banco de dados, porque ela já está atualizada. Lucas, fiquei 5 dias, um mês, sem atualizar, sem mexer na planilha. Beleza, não tem problema. A primeira vez que você for abrir ela novamente, para voltar a fazer os estudos, é só dar um atualizar tudo e ele já vai te trazer os dados para a data mais recente. Então, isso aqui é com a mão na roda. Então, vamos lá. A planilha é composta agora por várias abas. Tá? Eu vou começar por essa, depois eu venho aqui para o grade. Então, a gente tem aqui uma aba que é grade de seleção. Tá?
O que é a grade de seleção? O que é a grade de seleção? Vou deixar aqui evidenciar. A grade de seleção, ela está fazendo um filtro para mim. Eu estou fazendo aqui, a planilha já tem a composição de 1000. Deixa eu ver aqui. Tem 8.000, se a gente descontar lá, tem 8.911 pares, tá? Então, essa planilha tem 8.911 pares. Então, eu estou fazendo todos os ativos da lista, né? Eu vou mostrar quais são. Eu estou relacionando todos eles e fazendo um estudo para saber quais, já de forma automática, né? Sem precisar ficar ajustando, quais pares são correlacionados e quais não são. Então, essa grade de cotação, a princípio, ela só é um espelho. A gente precisa só ajustar dois parâmetros nela, que é o parâmetro de filtro que você quer aplicar para selecionar os pares de correlação ou pares de cointegração. Tá? Não precisa fazer mais nada aqui. Ela já vai dar mastigada para você os cálculos de correlação aqui de 90, 45, 21 dias e os de cointegração de 250 até 50 períodos aqui, andando de 25 em 25. Tá? Então, vamos lá. Qual é o primeiro parâmetro que eu posso ajustar? O parâmetro de correlação. Esse aqui. Então, esse parâmetro aqui, ele está setado aqui, ó, para pares que são correlacionados em 80%. Mas eu posso escolher, se eu quiser, pares correlacionados para 90% e para 70%. Tá? Então, fica a escolha aqui. Ou se eu quiser forçar uma correlação menor, tipo 60, vem aqui, digito 0,60, né? E aí ele já vai 60, desculpa, e aí ele já vai buscar os pares que atendem a essa condição, né, de estarem correlacionados a 60%. Aqui no caso, eu setei para ele buscar os pares que estão correlacionados a 80%, ou seja, tem 80% de correlação, que é o mínimo aí que o pessoal da estatística aceita. 70% também é razoável, aí dá para trabalhar. E com a integração é a mesma coisa, né? Quem aí sabe parte com integração, a gente aplica o teste de K-Fuller e aí ele dá uma escala, né, de cointegração, que vai de 90 a 99. Então, é 90, 95 ou 99% cointegrado. E aí aqui está os valores, né? São os valores, né? 90, 95 e 99% cointegrado. Tá? Então, você pode setar e escolher fazer um filtro aqui de qual o valor que você quer usar para escolher os pares cointegrados. Então, é isso. Nessa aba é só isso que precisa configurar. Você escolheu o percentual que você aceita de correlação entre um par e o percentual que você aceita de cointegração entre os pares. Lembrando que para cointegração, o mínimo é 90%. Abaixo de 90% ele não calcula. Tá? Então, fica entre 90% a 99%. Beleza? Aí, de forma automática, uma vez que a gente fez esse setor aqui, de forma automática, os pares já são listados. No caso aqui, a gente vai falar da aba de pares por correlação. Os pares já são automaticamente listados aqui, tá? Para você. Então, tem a possibilidade aí de listar, acho que 300 pares, né? Se correr até lá embaixo, vai até 300 linhas. Então, tem a possibilidade aí de você, de ter listado de forma automática 300 pares correlacionados. Então, é automático mesmo, você não precisa vir aqui
digitar nada, forçar nada, ele já é automático. E aí aqui, repetindo a planilha anterior, ele já faz os cálculos, né? O percentual de correlação, o teste que está PES, né? E aqui o cálculo com as bandas de Bollinger aí, de 3, 2 períodos, né? Para mais ou para menos, né? Superior ou inferior. Né? Faz o cálculo do RTM, um valor importante, que é a distância do ratio em relação à média. Tá? Para você saber se está no início do movimento ou no final do movimento. Né? Quando você pega um RTM por RT muito grande, né? 20%, 15%, ou seja, o ratio está bem distante do valor da média. Tá? E aí aqui vem um ponto muito, muito importante, diferente da outra planilha, que só era por correlação. Essa daqui, o filtro de entrada, eu estou aplicando a técnica de cointegração, tá? Que é muito mais assertivo, eu vou explicar isso num outro vídeo. Tá? A gente monitora pares correlacionados e faz a entrada quando houver um sinal de correlação, de cointegração. Tá? E aí já vai dar o par que é long, né? O ativo que é long, o ativo que é short. Por cointegração, a gente consegue fazer o cálculo do meia-vida. Quanto tempo vai levar para o resíduo retornar à média? E aqui é algo muito legal que dá também para a gente colocar e mensurar alvo e stops. Tá? Então, aqui já te dá aí os valores de alvo e valores de stops para aquela operação. Tá? Isso dentro do você seguir aí o gerenciamento de risco, tudo mais que da técnica que eu ensino aí nas mentorias. Tá? Então, a aba de pares por correlação, né, ela faz lá a correlação sobre o ativo, tem lá a média, a banda de Bollinger sobre a média de 40, porém ela filtra a nossa entrada por meio do uso da cointegração. O que isso vai trazer? Um benefício de melhorar o time de entrada. Tá? Às vezes a gente fica preso 15, 20 dias numa operação e o time de entrada foi há 5 dias atrás, ou seja, poderia ter guardado e acompanhando esse par e ter esperado o time de entrada pelo sinal de cointegração. Tá? Isso evita ficar preso na operação, a margem ali travada, mas até o preço retornar à média. Depois a gente tem aqui embaixo pares por cointegração. Também ele é carregado de forma automática. Tá? Pares de cointegração. Também é carregado de forma automática, baseado nos parâmetros que a gente setou aqui na grade de seleção. Tá? Então, pares por cointegração, ele é puro, cointegração pura. Vocês vão ver que tem muito mais pares. E aí, parte de cointegração também, eu vou fazer um vídeo bem rápido ensinando os princípios. Tá? Mas ele gera também o sinal, né, de qual período que é o melhor sinal, né, para se entrar. Ele calcula a mesma coisa, né, meia-vida e os stops e os altos. Tá? Então, tudo de forma automática, uma vez que você esteja linkado na plataforma e as cotações estarem dinâmicas mudando, a planilha já vai fazendo também esse trabalho automático. Então, com a integração é isso, tá? Então, aqui tem algumas coisas que eu coloco, né? O cálculo do coeficiente angular, linear, o resíduo, a banda e tudo mais, mas são todas coisas que tem que ensinar e levam muito mais tempo para eu passar para vocês. Então, e aí eu tenho aqui uma terceira aba em cada operações, que seria esse cara aqui. Ele seria pares por correlação e cointegração.
Entenda, nem todo par correlacionado ele está cointegrado, nem todo par cointegrado ele está correlacionado no nível que a gente exige, né, de 80%, 70%. Né? É necessário haver uma correlação para pares cointegrados, mas essa correlação precisa ser acima de zero. Né? Só que para a gente operar long short por correlação, precisa ter um parâmetro muito maior que zero, né? No caso, parâmetros aí acima de 80%. E esse cara aqui, ele traz os pares que são correlacionados e cointegrados dentro dos parâmetros que a gente selecionou lá. Tá? Agora, aqui no parâmetro que eu coloquei, só tem 4 pares que são fortemente correlacionados e cointegrados. Tá? Inclusive, não está dando entrada aí. Beleza? E aí ele usa os parâmetros, aqui é legal a gente entender. Ele traz os parâmetros da banda de Bollinger, né? Que seria esse cara aqui, e traz os parâmetros de cointegração. Então, fica medindo as duas coisas. E aí você pode decidir se você quer entrar no primeiro sinal da banda, ou se você quer aguardar o sinal aqui por cointegração. Eu aguardo o sinal por cointegração, sim. Depois a gente tem mais uma aba aqui, que seria o comparar ativos. Né? O que seria esse cara aqui? Nesse cara, a gente precisa fazer ajustar um parâmetro que é apenas nessa linha em cinza aqui, nessa célula em cinza. Né? O que é isso? Eu posso escolher, né, na lista suspensa aqui, ou simplesmente digitar, sei lá, por aqui, Ambev 3. Uma vez que eu coloco Ambev 3, ó, o que acontece? Ele alterou para Ambev 3, vai repetir todos os ativos na linha aqui, na coluna dependente, porém os ativos da coluna independente, eles são fixos, são todos os ativos da lista que eu coloquei, que é o equivalente a 130 ativos. Aí você vai falar, pô, Lucas, para que serve isso? Pô, de repente você está querendo ficar comprado num ativo que seja Ambev, só que você quer alguém para financiar, você pode vir aqui, nessa aba aqui, ela vai servir para te dar na lista a comparação de Ambev com todos os ativos, e aí, de repente, ele pode te dar um sinal de compra ou de venda. Tá? Então, se você quer comprar Ambev, você vai buscar um par que está te dando um sinal de Ambev com qualquer outro ativo, o Ambev seja na venda. Eu poderia, de repente, fazer um short aqui, Ambev, com Sula 11. Tá? E eu estou comprado em Ambev, que é o que eu quero. Então, é uma ferramenta que, conforme vai passando o tempo e o pessoal, vocês vão se aperfeiçoando na estratégia, vai te dar N possibilidades. Ou aqui, não, eu quero entrar bem na média, que é a média de 40. Eu estou com esse par aqui, ó, Ambev com TRPL4, eu estou tendo um sinal na média. Quer dizer, eu posso ter a possibilidade de pegar o início de uma forte tendência, onde eu vou lá no gráfico e vou ver como está a Ambev com TRPL4, e se a Ambev estiver na situação de compra, né, a ratio entre os dois, Ambev estiver favorável à compra, eu vou comprar a Ambev e vender TRPL4, e eu vou pegar uma tendência no short, né, dentro do ativo sintético. Então, aqui eu consigo. Essa aba me serve para fazer esses estudos. Beleza? Depois eu tenho aqui essa aba, que é a aba pares selecionados. O que é esse cara aqui? Eu tenho até que alterar aqui. O que seria pares selecionados? É o seguinte, eu forço a entrada de um par. Então eu venho aqui, de repente eu quero acompanhar um ativo específico, um par bem específico e tal, quero só ficar monitorando ali uns pares que são prêmio ali, né? A gente sabe ali, as estrelinhas ali que a gente sempre tem que estar olhando. Eu posso vir aqui e forçar esse cara.
tá? Posso forçar, sei lá, eu posso pegar... aqui eu estou forçando a meia. Então, deixa eu ver se tem aqui. GBR3 e 4, um exemplo aí. Poderia pegar e forçar aqui. Oi BR3 com Oi BR4. Tá? Ou poderia pegar duas do varejo, Betol, né? Betol 3 e Maglu. Tá? Então, essa aba aqui, essa sim você pode inserir manualmente o ativo que você quer. O par, né, os dois ativos que você quer ficar monitorando, tá? Independente do que esteja ocorrendo. E aí ela também vai te gerar o sinal por correlação e por integração. Um outro fator também que dá para alterar é o ADF. Tá? Aqui você pode escolher o período que você quer monitorar do gráfico por co-integração. Tá? Quem sabe aí com integração a gente sempre opera um determinado ADF. Tá? Não são todos. Existe um ADF que é o melhor para aquele par. É aquilo que a gente vai monitorar e vai aguardar o sinal de entrada. Beleza? E aí dá para setar também nessa aba aqui. E aí, por último, a gente tem lá a aba padrão de operações que você pode criar aqui a abertura, né? Abri a operação, entrei no ADF 150, na data tal, sei lá, ontem, o ativo foi, sei lá, Elet 3, né? Qual o preço do Elet? 43 com, sei lá, entrei a R$ 44. Beleza? E a quantidade, comprei 1.000. E depois eu vou ficar short em Elet 6. Tá? O preço de Elet 6, deixa eu ver aqui. 44 quebrado, sei lá, vendi ela a 45, 44,89. Os outros preços aqui, preço 1, preço 2, preço 3, está relacionado à técnica de a gente fazer no médio, gerenciamento de risco e tudo mais. Eu tenho que vender o equivalente, fazer um cash neutro, então vou vender 1.000 também. E aí aqui ela já dá aqui como que estaria a operação. A gente estaria no prejuízo agora de R$ 430, que equivale a 1%. 2 dias de operação. Beleza? Fechei a operação, então vem aqui, dá um fechar. Né? Fechado. Aí ela congela, ela não fica mais buscando o DDE, e aí eu insiro os valores aqui manualmente, os valores em que eu encerrei a operação. Eu encerrei lá 43,95 e 44 aqui. E aí eu já calculo o lucro que foi encerrado. Aqui tem os valores, né, de saída que eu encerrei de fato a minha operação. Beleza, gente? Então, essa é a planilha nova. Tá? Depois para cá tem as abas que servem de base para a planilha. Tá? Que é o preço que puxa o banco de dados, tá? De 200 períodos, 200 dias. A aba quantitativa, que é onde eu faço todo o cálculo na nuvem e só trago o valor aqui para facilitar a planilha não ficar pesada. A planilha, eu tentei fazer ela o mais enxuta possível, consegui deixar ela com 6 mega, mais ou menos. Ela estava batendo 30, 40, para 6 megas. Né? Aqui é o padrão, né? A aba cálculo é onde a gente tem lá o link DBE, né? Com a plataforma. Então,
aqui, ó, essa linha em cinza aqui, ó. O link DBL plataforma. Aqui é a aba que faz os cálculos para o quê? Para o gráfico. Então, vou mostrar para vocês o gráfico da planilha, que é um gráfico de cointegração, que é o cálculo do resíduo que ela faz. Tá? Então, se a gente pegar lá ELET 3 com ELET 6, eu venho aqui e digito, e escolho o período que eu quero fazer o monitoramento, ela está falando que está me dando um sinal no 100. Então está aqui, ó. Para 100 períodos, eu estou tendo uma entrada aqui, ó, de ELET 3 com ELET 6, que está fora já da banda, a banda inferior, tá vendo? Então a gente tem aqui a banda superior e inferior, tá? Com os desvios padrões. Aqui são 2 desvios padrão, tá? 2 desvios padrão. Aqui é 2,5 e essa aqui 3 desvios padrão. Tá? Então, a gente tem essa região aqui para fazer as nossas operações. Qual que é o benefício disso? Né, da gente estar usando cointegração, média e desvio padrão constante, que é o que a estatística pede. Né? O benefício disso é o... Ó, professor, voltando aí. O benefício disso é que a gente consegue, de fato, melhorar o time de 1000 vezes o time de entrada. Melhora muito mesmo o time de entrada. E a gente consegue ajustar melhor também os stops, ajustar melhor ver para até onde vai, quando eu estopo, tudo mais. Tá? Mas isso aí eu ensino na mentoria, aí a gente fica aí 2 dias junto, aí 2 noites eu passo todo o detalhe de como que é operacional e tudo mais. Tá? Uma parte aqui que é importante falar sobre a planilha. Eu só preciso setar aqui o ativo, o par que eu estou querendo operar, né? Ver o gráfico, né? Sei lá, BOVA 11 com Petro. Né? E o período. Tá? E aí eu vou explicar algumas coisas aqui. Sei lá, deixa eu ver, BOVA 11 com PIB. PIB 11. Beleza, aqui dá para explicar algumas coisas, tá? Bem rápido aí. A gente tem o cálculo do beta. Então, quem não sabe o que é o beta entre as ações, tem vários vídeos no YouTube explicando, vou explicar aqui, mas ele dá o cálculo do beta porque você pode fazer a operação não por cash neutro, mas por beta neutro. E aí você vai usar esse valor para fazer o cálculo da proporção de quanto ativo você vai comprar e vender de um e de outro. Tá? Aqui ele dá a informação de que ele passou no teste de correlação, que ele passou no teste de cointegração. Às vezes é um par que só é correlacionado, não é cointegrado, então você vai saber que ele é PES aqui, feio aqui. Ele dá o rating da operação, o resíduo. Tá? Quantos desvio padrão, né? Aí no caso aqui, usando como base o resíduo, né, o cálculo do resíduo com a integração. Tá? Então, quantos desvio padrão ele está, né, a banda, se está batendo na banda superior ou inferior, quem é long, quem é short, quem eu compro, quem eu vendo, o meia-vida, o stop, o alvo. Tá? E aqui ele traz um negócio que é bem legal, que é a estatística, que é o seguinte, eu coloco lá um par qualquer, deixa eu pôr um par aqui, D3 a C3, um ativo aqui. Não tá. Deixa eu ver aqui se a gente tem um par que está bem figurinha hoje. André, vamos lá. Então, vou pôr aqui, ó. André 3, tá? O que eu quero dizer com isso?
Para que serve essa estatística aqui? Né? Ele me dá, baseado na cointegração, ele me dá a quantidade de vezes em que Embraer está long e a quantidade de vezes em que PIB está short. Se fosse o inverso, se fosse PIB long e Embraer short, ele inverteria aqui. Mas ele me dá essas quantidades aqui. Também me dá a quantidade de vezes que Embraer está short e que PIB está short ou long. Para quê? Se existe, né, a gente sabe, né, a gente está usando estatística, mas existem movimentos em que de repente puxa muito o preço. E aí ele começa a aparecer muito par, com esse ativo. Esse cara aqui serve para a gente olhar isso, que é o caso aqui, ó, 12 pares para Embraer. Tá? Então, tem que te chamar a atenção que esse ativo aqui, ó, tem um risco da gente operar ele. Tá? Porque o preço pode estar mudando de patamar, pode estar ocorrendo alguma coisa com ele, e isso pode prejudicar. Tá? Ah, notícia aí, a Elet, esses dias subiu um monte aí por causa de privatização. É arriscado você ficar short em Elet, porque subiu demais. Então a gente tem que se atentar a isso. E aqui também ele aparece esse carinha aqui, ó, sinal alternativo. A gente está aqui, ó, no gráfico de 250 períodos, mas ele dá também o cálculo dos outros períodos em que ele está dando sinal, está dando sinal de entrada, ou seja, ele está rompendo uma banda superior e inferior. Tá? Isso é legal, porque às vezes você quer fazer um trade curto, você põe um gráfico de período menor aqui, 70 períodos, 50 é o menor tempo. Tá? Acho que é isso, tá, galera? Então, recapitulando, recebe a planilha, dá um atualizar tudo, né? Dá um atualizar para fazer o link com a plataforma e dá um atualizar tudo e a planilha já vai trabalhando automático. Tá? Onde eu coloco os pares que eu quero, que eu forço? Na aba aqui, pares selecionados. Eu mesmo venho aqui e coloco o par, digito aqui o ativo. Tá? Que mais? E aqui, né, um comparador de ativos. O que esse cara serve aqui? Deixa eu até mudar aqui. Pares por comparação. Tá? Então, o que esse cara aí, ele faz? Né? Eu seleciono um ativo que eu quero comparar com todos os outros da bolsa. Então, eu quero pegar esse ativo e comparar com todos os outros para fazer alguma pesquisa, alguma coisa que possa me interessar aí de ter o financiamento. Tá? O resto, Correl por cointegração é automático, não precisa se preocupar. Cointegração carrega automático também, Correl carrega automático também. Beleza, galera? Então, passando um vídeo curto aí, foi relativamente curto, explicando essa nova planilha. Para quem já adquiriu a antiga, eu já tinha o compromisso de mandar a atualização e eu estou mandando. Para quem não tem interesse, me manda um e-mail, vai estar aí na descrição. Quem quiser interesse para fazer mentoria aí, que eu estou voltando a fazer novamente, me manda um e-mail também que eu passo as datas. Lembrando que as turmas são sempre menores, tá? Então, sou vendedor de curso, então não é turma de 1000 pessoas, são turmas menores, pequenas, mesmo de 5 a 7 pessoas no máximo, para poder dar atenção para todos conseguirem tirar dúvida e absorver o conhecimento. Tá? Eu ensino a operar long short por correlação e por cointegração. Tá? E uns outros macetes de entrada, aí, uma série de coisas que dá para fazer também. Beleza? Manda um e-mail para mim e eu retorno aí com todas as informações importantes que preciso. Beleza, senhores? Obrigado, até mais e tamo aí com qualquer coisa que precisar. Abraço. Tchau, tchau.